Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, vídeo de hoje, Mercadão da Bola. Vamos lá. Já começando aqui pelo zagueiro do Náutico, Felipe Santana, que saiu do Náutico e foi emprestado para o Santo André, lá de São Paulo. Juninho, atacante, saindo do Flamengo por, me parece, 5 milhões de dólares, indo, em definitivo, pro Pumas do México. Lucas Andrino, novo executivo de futebol do Juventude. Yuri Ferreira, ex-operário, novo jogador do Primavera de São Paulo. Gabriel, esse meia saiu do Mirassol e fechou com o Sporting Cristal do Peru. Inclusive já foi oficializado, né? Fábio Mota, presidente, foi reeleito como presidente do Vitória da Bahia por mais 3 anos. Marcelo Cirino, atacante, fechou com o Amazonas. Juninho Capixaba, esse jogador do Bragantino, pode fechar com o Atlético Mineiro, ou está fechando, né? Com o Atlético Mineiro, para ser mais exato. Bom, gente, só completando a informação aí, tá? O jogador Patrick deve ir do Atlético Mineiro para o Bragantino, beleza? Durante essa semana também, o treinador Léo Jardim, né? Saiu do Cruzeiro, né? Deve ou se aposentar ou tirar um ano sabático, né? E o Tite foi oficializado como novo treinador do Cruzeiro. Vamos lá, gente. O Santos liberou o jogador Bilal Touré para procurar outro clube. Aqui também, empresa que dirige o Independente Del Valle, agora de maneira oficial, é a nova SAF do Curitiba. Quem também se tornou SAF foi o Paraná Clube. Quem teve a SAF aprovada foi o Avaí de Santa Catarina. Bom, Gignac, atacante do Tigre, se aposentou do futebol, jogador francês. Aqui também Sérgio Reguilhon, novo reforço do Inter Miami dos Estados Unidos. Jonas Volante, ex-retrô, fechou com o Operário do Mato Grosso do Sul. Eduardo Tanque, esse jogador, centroavante ex-Santa Cruz, fechou com o Operário do Mato Grosso. Gui Mariano, zagueiro, fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, gente, o jogador Gabriel me parece ser do Sub-20 do Santos, fechando com o Avaí. Jogador Portilha, gente, tá fechando com o Atlético Paranaense. Me parece ser um contrato de 3 anos. Vamos lá, gente. Miqueias, Aloísio, Arthur Souza, Estênio, David da Hora. Jogadores que estão saindo do América Mineiro que não ficarão no América Mineiro para a próxima temporada. Aqui também Marcelo Rangel, goleiro, renovou contrato com o clube do Remo. Joseph, mais um jogador que não fica, né? No América Mineiro para a próxima temporada, gente. Bom, Hélio Borges, atacante ex-náutico, fechou com um Novo Horizontino. Amigos, só explicando uma coisa. Quando eu passar aí que um jogador renovou contrato e eu não passar o tempo de renovação, é porque foi só por um ano, beleza? Agora, quando for mais de um ano, eu passo aqui, beleza? Vamos em frente. Ivan Alvarinho e Vinícius, mais 2 reforços do Novo Horizontino para 2026. 2 milhões de euros foi o que o Bahia ganhou após vender o atacante Rafael Ratão para o Xangai da China. O Bahia que está contratando o jogador Christian Oliveira junto ao Grêmio. Beleza? É por empréstimo com opção de compra. O Cruzeiro tem negociações avançadas com Matheus Pereira para renovar o contrato do jogador. Alisson Safira, esse centroavante, fechou com o Juventude. Vamos lá, gente. Júlio Soler, esse jogador do Bournemouth, foi emprestado para o Ajax da Holanda. Bom, Luiz Otávio, esse jogador renovou o contrato com o Mirassol. Aqui também, Lucas Braga, esse atacante não fica no Vitória. Thiago Gasparino, novo executivo de futebol do Criciúma de Santa Catarina.
Henrique Araújo, novo volante do Decisão Goiana, Pernambuco. Vamos lá, gente, o jogador Chico, mais conhecido como Chico Kim, que estava no Mirassol, voltando não, né? Indo jogar no Cerro Portenho. Guilherme Marques, atacante, não fica no Mirassol. Também aqui, Lucas Cândido, novo reforço do Caxias do Rio Grande do Sul. Também aqui, vamos ver. Bom, Luiz Carlos Vinck, novo treinador do Brasiliense. Gente, eu passei aí que o Luiz Carlos Vinck, né? É o novo treinador do Brasiliense. O Lúcio Flávio, aquele mesmo ex-jogador do Botafogo, foi demitido, né? Do Brasiliense. Paulo Pesolano, novo treinador do Internacional de Porto Alegre. Vou dar uma checada no tempo de contrato, beleza? Para trazer certinho para os amigos. Nuno Pereira, treinador português, novo treinador do Ferroviário do Ceará. Vamos lá, gente. O tempo de contrato do treinador Pesolano com o Internacional é por uma temporada. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Sobradinho de Brasília contratou o meia Bernardo, ex-Vasco, Maguari, passou por uma Roma de clube, né? E também contratou o atacante Pipico, aquele mesmo, ex-Macaé, Vasco da Gama, por aí vamos. Bom, gente, aqui também vou dar uma checada. O atacante Bolacir sai do Cruzeiro, gente. Né? Esse atacante que foi comprado pelo Cruzeiro e, se muito me engano, foi junto ao Criciúma. Bom, esse atacante saiu do Cruzeiro dispensado mesmo, tá? Thiago Silva saiu do Fluminense. Dizem que ele está a caminho de jogar por um clube europeu, tá? Não se sabe qual ainda. O Chapada, que é um clube que subiu, né, da segunda divisão para a primeira lá do Campeonato Mato Grossense, contratou o meia Jean Patrick, ex-Cuiabá, Sport Recife, e também o atacante Carlos Henrique, ex-Londrina, Sport Recife, também vai jogar no Chapada. Atacante Peterson rescindiu o contrato com o Flamengo, ele estava emprestado ao Paysandu e está livre no mercado. Atacante Keno, Everaldo e Thiago Santos. Esses três jogadores não são mais do elenco do Fluminense, gente, estão saindo do clube. Bom, o PSG foi condenado pela justiça a pagar 61 milhões de euros em premiações ao jogador Mbappé. Ainda falando do PSG, gente, o goleiro destaque, né, contra o Flamengo lá na Copa Intercontinental, né, o Kusanov, na verdade é o Safanov, tá? Goleiro russo, né, do PSG, e segundo Luiz Henrique, treinador do PSG, ele jogou com a mão quebrada. Gente, ele quebrou a mão no pênalti, não lembro nos pênaltis, né? Lá que o Flamengo bateu, ele parece que botou a mão de uma maneira errada e quebrou a mão. E ele vai passar de 3 a 4 semanas agora em tratamento, sem poder jogar. O goleiro destaque do PSG, né? Lá na Copa Intercontinental. Vamos lá, gente. O jogador japonês Tomiyasu, ex-Arsenal, fechou aqui com o Ajax da Holanda. Eduardo saiu do Cruzeiro, está negociando para ser reforço do Mirassol. Mirassol, né? É clube que vai para a Libertadores, vamos lembrar. Aqui também o Brenner, atacante, estava emprestado para o Cincinnati, né, dos Estados Unidos. Ele pertence à Udinese, da Itália, e está voltando para a Udinese. Inter de Limeira fechou com o jogador Gustavo Bochecha. O Operário do Paraná fechou com o jogador Matheus Trindade, pelo que eu entendi, por 2 temporadas. Também aqui o jogador... Vou dar uma checada. Jogador Cássio fechou com o Paysandu. Jogador Adriano Júnior fechou com o Motoclube, ó. Jogador Adriano Júnior fechou com o Veloclube. Beleza? Também aqui o jogador... Vou dar uma checada. Rafael Castro. Esse jogador fechou com Volta Redonda. O Ituano, gente, liberou em definitivo o atacante José Aldo para o Mirassol. O atacante Nixon fechou aqui com o... Vou dar uma checada, gente, porque tá me fugindo a memória aqui, tá? Mas Jefferson Nen, esse jogador renovou contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto.
Angeleri, esse lateral está renovando o contrato com o Corinthians até 2028. Luiz Soares, atacante uruguaio, renovou o contrato com o Inter Miami até o final de 2026. Nixon, atacante, fechou com o Joinville de Santa Catarina. Bom, gente, uma notícia triste, né? Infelizmente, o ex-jogador do Fluminense, Mário Peneida, né? Foi assassinado, gente. Infelizmente, pessoas assassinaram ele e a esposa, né? Infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de notícia, né? Os pêsames, né? Que Deus console a toda a família, né? É o que a gente pode desejar. Bom, galera, continuando a passar outras notícias. Vamos lá, gente. O Internacional está pagando 4 milhões de dólares ao Racing para ter o jogador Carboneiro em definitivo. David Ancelotti, né, não fica no Botafogo para 2026. Rafael Guanais, do Mirassol, recusou proposta do Botafogo. Beleza? E Martim Anselmi, argentino, passou pelo Porto de Portugal recentemente. O plano, no momento agora, para o Botafogo do Rio de Janeiro. Beleza? Outra situação, Léo Pereira, atacante que estava no Sport Clube do Recife, pertence ao CRB de Alagoas, está sendo vendido para um clube da Bulgária. O Cincinnati dos Estados Unidos oficializou, gente, a venda do jogador Bareal para o Santos. Em definitivo, o Santos vai pagar o valor de 4 milhões, uns quebrados ali. É uma grana um pouco alta, é um pouco mais do que isso que eu estou falando aqui. O Santos vai ter que pagar para ter o jogador em definitivo. Jonas Toró, atacante, aquele mesmo, cria do São Paulo, e Leandro Vilela, volante que estava no Paysandu, 2 reforços do Náutico para 2026. Vamos lá, gente, o Girona está contratando por empréstimo o jogador argentino Cláudio Echeverri, que foi devolvido pelo Bayer Leverkusen ao Manchester City por falta de oportunidades, e o jogador deve estar indo para o Girona em janeiro. Jogador Nicolas Füllkrug, atacante alemão que pertence ao West Ham, deve estar indo para o Milan. Também aqui o jogador até 2030, o zagueiro Clayton, base do Flamengo, será jogador do Wolfsburg da Alemanha. Lucas Mugni, meia, fechando com o Mirassol. O Internacional está vendendo o jogador Ricardo Matias por 10 milhões de dólares para o Al-Ahly da Arábia Saudita. Alisson Cassiano, zagueiro, fechou com o Brusque de Santa Catarina. Tinga, jogador ex-Fortaleza, fechou com Curitiba. Juan Carlos Osório, treinador, fechou com o Clube do Remo até final de 26. Renan, goleiro que estava no Amazonas, fechou com o Avaí de Santa Catarina. Santos Laguna, do México, fechou a contratação do jogador Lucas. João Maestro, zagueiro que estava no Náutico, fechou com o Avaí de Santa Catarina. Ele que estava de volta no Atlético Goianiense, que é o clube que tem seus direitos, agora está indo para o Avaí. Vamos lá, gente, outras notícias por aqui, né? Quase que não sai. Moacir, volante, fechou com o Centro-Oeste de Goiás. Também aqui o jogador... Vou dar uma checada. O jogador Tapia e o Enzo Dias vão ficar em definitivo no São Paulo, gente. E o Galopo vai em definitivo para o River Plate. Gustavo Goleiro fica em definitivo no América Mineiro. Atacante Rossi pede rescisão indireta na justiça para sair do Paysandu. O Corinthians foi condenado pela justiça a pagar 11 milhões de reais ao ex-jogador Gil. Gente, aqui também Noel Ferrarese, que nomezinho esquisito. Mas, bom, é um jogador venezuelano que é do São Paulo, mas deve estar fechando com o Botafogo nos próximos dias. Beleza? Aqui também o River Plate, gente, está contratando o jogador Fausto Vera do Atlético Mineiro. Agora vai, né? Já tentou outras vezes. O jogador também aqui, vamos ver aqui certinho, João Neto, cria da base do Fluminense, fechou com o CRB. Foi o CRB mesmo, gente. Bom, o Londrina contratou o jogador João Pedro,
Fábio Bahia, esse volante, renovou contrato com São Bento de Sorocaba. Gabriel Inocêncio, esse jogador aqui fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vou dar uma checada, mas foi isso mesmo. Aqui também, vamos lá, gente. Marcelo Lomba renovou contrato com o Palmeiras até final de 2026. 27 de março é quando vai acontecer o jogo entre Argentina e Espanha, a finalíssima, né? Campeão da Copa América contra o campeão da última Eurocopa. Será no Catar, beleza? Essa finalíssima. Washington zagueiro fechou com o Motoclube do Maranhão. Ferrugem, esse jogador fechou com Monte Roraima. 19 de fevereiro, jogo de ida na Argentina. E 26 de fevereiro, o jogo da volta no Maracanã. Flamengo e Lanús. Recopa Sul-Americana, né? Aqui também, Dankler, zagueiro. E o atacante William Lira, reforços do Retrô de Pernambuco para 2026. Luizão, oficialmente novo jogador do CRB, gente. Márcio Silva, zagueiro, novo jogador do Botafogo da Paraíba. Leandro, goleiro que estava no São Paulo, negociando e está avançado com o Botafogo da Paraíba. Luiz Fabiano, ex-jogador, aquele mesmo atacante, seleção brasileira, São Paulo, por aí vamos. Bom, ele é o mais novo acionista do 15 de Piracicaba. Natan Fogaça, esse jogador fechando com o Mirassol, gente. Aqui também, Polanski, esse treinador que estava como interino, agora oficializado, renovou o contrato e vai ficar no Borussia Mönchengladbach até 2028. Borussia Dortmund completou 116 anos de história. Vamos lá, gente. Eduardo Brock, esse zagueiro fechou com o Novo Horizontino. Aqui também, Rodrigo Rodrigues, esse atacante está fechando com o Mirassol. O River Plate, segundo notícias, está avançando pela contratação de Aníbal Moreno do Palmeiras. Eduardo Souza, esse treinador, vai assumir o sub-20 do Cuiabá na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Zé Mário, novo volante do Velo Clube. O Atlético Gloriense de Sergipe está contratando o jogador Flávio, volante. O jogador Kusevich, chileno, não fica no Fortaleza. Nicolas Lateral, novo reforço do Goiás. Gabriel Bahia, esse jogador estava emprestado do Volta Redonda ao Botafogo do Rio. Voltou para o Volta Redonda, mas não vai ficar no Volta Redonda. Beleza? É de 2 temporadas o contrato do jogador Danielzinho, que chega do Mirassol, com o São Paulo. David Braz, zagueiro, estava no Guarani, fechou com a Ponte Preta. Vinícius Anocelo, gente, que pertence ao Santos, pode ficar no Ceará para 2026. O Ceará negocia e avança em negociações. Odair Hellmann renovou o contrato com o Atlético Paranaense até final de 2026. O Brasil vai pegar no dia 26 de março a França e no dia 31 de março a Croácia. Bom, esses 2 jogos nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, gente. Beleza? Últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Beleza? Bom, a provável escalação, gente, aqui do Bayern de Munique, né, para o jogo do próximo domingo, né, pelo campeonato alemão contra o Heidenheim, 1h30 da tarde, né? É Neuer no gol, Laimer na lateral, Jonathan Tah e o Panecano, o Stanisic ou Afonso Davies, aqui na outra lateral, Kimmich, Pavlovic ou Goretzka, o Gnabry ou Lennart Kau, Olise, Kane e Luiz Dias, beleza? Essa é a provável escalação do Bayern de Munique, portanto, para o próximo jogo pelo campeonato alemão, domingo, 1h30 da tarde. Detalhe, jogo na casa do Heidenheim. Mais uma informação aqui, gente. Agora saindo um pouco do Bayern de Munique e indo para o Sport Clube do Recife. Felipe Jimenez, esse é o mais novo contratado pelo Sport Clube do Recife. Eu vou falar o porquê. Na última segunda-feira, houve a eleição para presidente no Sport Clube do Recife. 3 chapas estavam concorrendo
o Matheus Souto Maior, com Leões pela Mudança, o Esporte Unido, do Severino Otávio, e o Renovação, um nomezinho assim, do Paulo Bivar, gente. Eram 3 chapas, quem venceu foi o Matheus Souto Maior, novo presidente do Esporte Clube do Recife, nesse próximo ano de 2026, beleza? No final desse próximo ano, teremos uma nova eleição, para aí sim, um mandato de 3 anos. Bom, o Matheus Souto Maior está contratando e contratou o Felipe Jimenez, beleza? Que será diretor de operações no Sport Recife. Ainda não contratou um treinador, nem também contratou um executivo de futebol. O nome mais forte é o Ítalo Rodrigues, beleza? Ex-náutico, para ser o novo executivo de futebol do esporte. Bom, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar. Gente, por último, Éder Militão, tá? Jogador que tem sido convocado com frequência. Ele se machucou, teve uma lesão grave e tá vindo para o Brasil para se tratar, beleza? Hendrick, esse atacante de fato, está sendo emprestado por 6 meses pelo Real Madrid para o Lyon. E ele sairá para o Lyon a partir de janeiro, beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí.